Pessoal, último vídeo aí sobre o período da mineração, Brasil colonial. Antes da gente avançar para outros tópicos, tá? Tem alguns pontos específicos, assim, que fugindo também um pouquinho do material, né? Questão do controle, né, sobre a mineração. A gente pouco falou, não viu ali a questão das estradas, a chamada estrada real, né? Existiam dois caminhos aí primeiro, ah, um caminho velho, né, que é a estrada real que começava em Paraty e subia até Vila Rica, né, e o caminho novo, assim chamado, tá, que era a estrada real que começava no Rio de Janeiro e subia pela serra em direção também a Vila Rica, em Minas Gerais. Tá? O controle nessas estradas se davam através de registros, que nada mais eram do que postos de controle, né, que serviam aí como pedágio no caminho, entre os dois pontos. O transporte de ouro nessas estradas só era possível através do ouro que passava pelas casas de fundição, que era quintado, né, onde tinha o controle então de tirar o quinto, o imposto de 20% do ouro, e aí então derretido em barras ele passava por esses caminhos até chegar ao Rio de Janeiro para ser depois transportado para Portugal. E claro que havia contrabando, como bem a gente sabe, tem toda a história lá dos santos de Pauoco, né, que nada mais era do que pequenos santos de devoção, que tinham uma abertura, um fundo falso, uma abertura falsa, por onde se colocava então o pó de ouro, que era transportado até o litoral e depois contrabandeado para outras localidades. Tá? Existia uma outra forma, né, que era através da ingestão de pepitas ou de quando se começou a explorar lá o distrito diamantino, a ingestão de pedras preciosas que depois eram defecadas, né, palavra bonitinha aí para outra coisa que vocês estão pensando, né? E depois então eram limpas e, claro, podiam ser vendidas, usadas, né, adiante da mesma forma. Era uma forma de fazer o transporte, vamos dizer assim, passar pelos registros, né, e chegar até o local onde se queria fazer o contrabando. Até porque a pedra preciosa era mais fácil ainda de fazer esconder e transportar e tinha um valor agregado muito maior do que o pó de ouro. Tá? Uma outra forma de controle também efetiva, que é bem importante a gente lembrar, é a transferência da capital. Há uma transferência de capital em 1763 de Salvador para a Bahia, de Salvador na Bahia, para o Rio de Janeiro, uma área mais próxima da região de mineração, onde poderia então efetivamente o governo lançar a mão de postos de controle, de ter a estrutura toda de administração da colônia mais próxima da área mais produtiva da colônia naquela época, que era a região das minas na região sudeste. Tá? Outra questão também que é importante destacar, o Brasil, na mesma época, lá 1763, quando acontece o deslocamento da capital mais ao sul, né, para a região do Rio de Janeiro, ou para o Rio de Janeiro, o Brasil vai ser elevado à condição de vice-reino. Né? Então ele ganha um outro status dentro do Império Colonial Português. E aqui cabe lembrar também, né, que o Brasil tinha uma certa divisão administrativa entre o norte do Brasil, que era o estado do Grão-Pará e Maranhão, né, e o vice-reino do Brasil, que era a parte nordeste e sudeste-sul, né, que concentrava a produção mais efetiva, né, primeiro do açúcar e depois do ouro. Né. A região do Grão-Pará e Maranhão ela era administrativamente separada, ela tinha uma ligação mais estreita com a metrópole do que com a própria região do Rio de Janeiro. Né? Mesmo tendo sido agregada ao vice-reinado, ela ainda sentia uma ligação muito mais forte com a metrópole do que com o Rio de Janeiro. Tá?
1774, né, que vai marcar a união dos dois administrativa, mas mesmo assim Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, né, e depois Belém do Pará, que é a capital do Grão-Pará e do Maranhão, não tinham efetivamente um contato, uma ligação muito estreita. Lembrando que os ciclos coloniais eles são ligados sempre às metrópoles, ou ligados sempre à metrópole, e no final das contas o contato estreito das regiões de produção, no caso o centro-oeste, sul, sudeste do ouro, no caso do norte e parte do nordeste, a produção das drogas do sertão. Então eram dois tipos de produção diferentes, eram duas áreas de produção que eram diferentes e por isso os contatos também eram diferentes. Tá? Outra questão também, a gente chegou a tocar isso, né, tocar nesse assunto, a questão da interiorização, né, que vai acontecer principalmente a partir do momento em que ocorre a Guerra dos Emboabas, né, no final do século XVII, tá? E que no final das contas os bandeirantes agora expulsos ou com mais controle na área de mineração começam a buscar outras áreas de mineração na região centro-oeste. Aí vão para Goiás, vão para o Mato Grosso, né? Em Goiás vão inclusive fundar lá a cidade de Goiás Velho, que ainda é uma cidade colonial no estado de Goiás. Cuiabá nessa época também vai ter o início lá da exploração mineral, né, na região que é o Mato Grosso atualmente. Tá? E um outro tópico aí para ser lembrado desse período, né, no distrito diamantino, a gente vai ter a figura da Chica da Silva, né, que é uma figura um tanto mitificada em função de filme, novela e outros meios aí, né, mas que realmente existiu. Ela foi uma pessoa que realmente, um personagem que realmente chamou a atenção, né, naquela estrutura social do período. Ela, uma mulata, ex-escrava, né, ganha alforria, tem uma união consensual, né, que a gente hoje em dia consideraria praticamente um casamento, né, com o João Fernandes, tá, que era o contratador, um dos principais chefes da área de diamante, entre 1755 e 1770. Teve vários filhos com ele, que inclusive depois esses filhos foram para Portugal, estudaram, se tornaram pessoas bem influentes dentro da colônia e dentro de Portugal. Tá? Então, só para saber aí que a Chica da Silva realmente existiu. Claro que não é nem parecido com novela e filme como a gente viu aí, como a gente conhece, mas foi um personagem, ou foi uma personagem histórica que efetivamente participou aí desse período da mineração no Brasil colonial.